Bom dia. É, Hoje vamos falar da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela é considerada pelo historiador Eric Hobsbawm como a guerra que dá início ao século XX e marca o final do século XIX. Seria uma ponte entre o século XIX e o século XX. Ela durou 4 anos, de 1914 a 1918. Ela matou em média 10 milhões de pessoas. E ela é considerada a primeira guerra no sentido moderno do termo. Né? O mesmo historiador Eric Hobsbawm, ele dizia o seguinte, que a Primeira Guerra ela não deve ser entendida somente no âmbito militar, que ela deve ser entendida também no âmbito tecnológico, que não foi só uma guerra de armas, mas foi uma guerra de tecnologias. Foi a partir da Primeira Guerra que muitas coisas que se tem hoje, em pleno século XXI, surgiu. Por exemplo, o antibiótico, a penicilina. Antes da Primeira Guerra, um soldado se feria, ele morria por inflamações. Né? Os conservantes de alimentos em lata. Se hoje existe conservante nos alimentos, se devem à Primeira Guerra Mundial. Desenvolvimento, né? Porque vai haver uma corrida armamentista, um investimento maciço na construção de armas. Daí surgiu a metralhadora, o submarino, inventado pelos alemães. E essa tecnologia acabou se direcionando a outros setores. Né? Então, o Eric Hobsbawm disse que nós devemos entender a guerra só no sentido de conflito, mas que tem um sentido tecnológico e cultural, de mudança de comportamento. Por exemplo, os homens abandonavam suas famílias para ir para os campos de batalha e as mulheres ficavam cuidando do lar e passaram a participar da vida social e do trabalho. Por exemplo, na Inglaterra, na ausência dos homens, as mulheres ocuparam os seus lugares na fábrica, principalmente na produção de armas. Então, a guerra ela vai mudar o comportamento feminino, vai libertar, né, aquela visão de que a mulher tinha nascido somente para cuidar dos filhos, da família e do lar. A guerra ela modifica porque ela projeta a mulher no campo de trabalho. Ela liberta a mulher da opressão, pode-se dizer, do lar. Ela deixa de ser aquela mulher meramente privada e ela se torna pública. Né? Na medida que ela é inserida no mercado de trabalho, né? E ela passa a participar da questão econômico-social da família, né? Do sustento da família. Também de comportamento. O mesmo Eric Hobsbawm diz que a Primeira Guerra encurtou os vestidos das mulheres. Porque quando as mulheres se projetam no mercado de trabalho,
ela ganha uma maior independência em relação aos padrões estéticos vigentes na Europa. A mulher, até 1914, mais ou menos, ela usava vestidos longos, arrastando no chão. A partir da Primeira Guerra Mundial, os vestidos se encurtam, ela se libera mais. A moda se transforma, o pensamento se transforma, o costume se transforma. O modelo de vida é muito afetado pela guerra. A Primeira Guerra também, ela chegou nas cidades. Antes da Primeira Guerra, ela se desenvolvia longe das cidades. As guerras geralmente eram nos campos de batalha. Daí a expressão campo de batalha. O avião, né, é transformado numa arma de guerra. Ela chega às cidades, causando destruição e o aumento da mortalidade. Alguns historiadores, algumas pessoas dizem que Santos Dumont se suicidou em virtude de que ele não aceitava a ideia de que uma invenção dele, que foi o avião, fosse transformado numa máquina de matar pessoas. Então devemos entender que a guerra ela tem uma abrangência muito maior. Então, para se entender a guerra, ela ocorre no século XX, 1914 é século XX, mas nós temos que ver que o contexto da guerra é construído no século anterior, no século XIX, mais precisamente durante a Segunda Revolução Industrial, que foi aquele imperialismo, né, aquela corrida dos países industrializados em direção à África e à Ásia em busca de matérias-primas. E mercados consumidores é a divisão desses continentes pelas principais potências. Isso gerou uma corrida desigual, né? E alguns países saem na frente, outros atrás. Os que saem na frente não vão querer redividir esses territórios conquistados, né? E os que saem atrás, que é o caso da Alemanha e da Itália, vão querer uma nova redivisão. Isso vai bipolarizar, pode-se dizer, o mundo na época. De um lado, a formação de alianças militares comandada pelos países que saem na frente, que é o caso da Inglaterra e França e Rússia. E, do outro lado, os países formam também uma outra aliança comandada pela Alemanha, Itália e Áustria, né, que vão querer uma nova redivisão. Então, os elementos geradores da Primeira Guerra no século XX estão no século XIX, que é o imperialismo, né? Então, analisar a Primeira Guerra como consequência do imperialismo do século XIX, analisar o sistema de aliança entre os países industrializados, as etapas e o avanço da guerra pela Europa. Conhecer o Tratado de Paz, a criação da Liga das Nações e seus objetivos, bem como as consequências da guerra. Isso é o importante que vai ser visto agora. Tá? Então, as tensões europeias no século XX, no início do século XX, têm as suas raízes no século XIX, que é no imperialismo. Havia uma enorme tensão e rivalidade entre os governos das grandes potências europeias, como a Alemanha, Inglaterra e França. Essa tensão resultava de disputas comerciais e territoriais, tanto na Europa como fora dela. Principalmente fora, seria aqueles mercados consumidores dos produtos industrializados e fornecedores de matéria-prima, principalmente na Ásia e na África. Os governos buscavam mercados consumidores para os seus produtos e disputavam colônias na África e Ásia. Então, qual é a conclusão que você chega, já antecipada?
que a Primeira Guerra é fruto por essas disputas entre as potências europeias por mercados na África e na Ásia. Em poucas palavras, o imperialismo do século XIX foi o principal fator. Foi ele que vai delinear todos os outros fatores que vai conduzir o mundo à guerra. Ora, o que acontece? Os países, através dessa corrida imperialista sobre a África e a Ásia, faz com que nesses países surjam movimentos nacionalistas. O que é movimento nacionalista? É aquele sentimento nacional. Os países começam a elaborar teorias que justificam a sua dominação sobre outros. Os movimentos que são chamados de movimento nacionalista buscavam agrupar sob o mesmo Estado, olha aí, povos de culturas semelhantes, o que levava a um desejo de expansão territorial. Entre os principais movimentos nacionalistas destaca-se o pan-eslavismo. A palavra pan quer dizer a reunião, quando nós falamos Jogos Pan-Americanos, que é a reunião dos países americanos, O sentido pan é a reunião de todos os países eslavos. Sobre a tutela da Rússia. Então a Rússia dizia que qualquer agressão a um país de origem eslava seria uma agressão a ela. O pan-germanismo, desenvolvido na Alemanha, que era uma teoria extremamente racista, que os alemães desenvolvem no século XIX, que dizia que a Alemanha era superior à raça ariana. Isso justificava até a questão da dominação alemã sobre outros povos. Hitler vai usar durante o nazismo, para perseguir judeus, para perseguir todos aqueles que não se enquadravam no conceito de ser ariano. Ainda tinha o franquismo, que se desenvolveu na França, que era o sentimento de ódio que os franceses desenvolveram contra os alemães pela perda de duas ricas regiões, Alsácia e Lorena, para a Alemanha, durante a unificação alemã. Então você vai ver que o imperialismo acaba fazendo com que surjam os movimentos nacionalistas. Qual é a conclusão que você chega? Que o imperialismo é o centro propulsor gerador de outros fatores. O primeiro que nós estamos analisando é os movimentos nacionalistas. Ora, na medida que esses movimentos nacionalistas se desenvolvem, os países começam a ter um sentimento de desconfiança e de temor um em relação ao outro. E eles começam a investir maciçamente na construção de armas. A guerra não acontecia, mas ela vai acabar sendo inevitável. Então, esse período de grande investimento que antecede a guerra no setor bélico é chamado de paz armada. Com o clima de rivalidade que ocorria na Europa no início do século XX, os países, diante do risco de uma guerra, procuraram aumentar seu poder militar, fortalecendo seus exércitos, olha aí, e formando alianças políticas, dando origem à paz armada. Olha lá, o imperialismo gera o nacionalismo. O nacionalismo gera a paz armada e a paz armada gera a política de alianças, que é o próximo. Uma coisa vai gerando a outra. O que foi a política de alianças, na verdade? Foi as alianças militares e políticas que as nações fizeram conforme seus interesses. Uma liderada pela Inglaterra e França, que foram os países que saíram na dianteira do processo
imperialista sobre a África e a Ásia, que não aceitavam a ideia de redivisão desses territórios, e outro liderado pela Alemanha e Áustria, que propunham uma nova redivisão. As potências europeias procuraram somar forças para enfrentar os rivais, por meio de tratados de aliança. Depois de muitas negociações em 1907, a Europa ficou dividida ela se bipolariza. De um lado, a Tríplice Aliança, formada inicialmente por Alemanha, Áustria e Itália. Você pode me perguntar, por que inicialmente outros países vão pertencer, alguns países vão se aliar? Mas as três cabeças eram a Alemanha, Áustria e Itália, que representavam justamente, no nível da Europa, aqueles países que tinham se atrasado no processo de imperialista, né? De anexiação territorial. A Tríplice Entente, formada inicialmente por Inglaterra, França e Rússia. Por que inicialmente? Porque depois os Estados Unidos vão entrar na guerra em 1917, né? Vai entrar no lado da Tríplice Entente. Aí mostra o mapa, essa parte rosa mostra, né, a Tríplice Entente, chamada Entente Cordial, representada pelo Império Russo, pela Grã-Bretanha e França, e o amarelo, chamado de Tríplice Aliança ou Império Central, representado pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e o Império Otomano na Turquia, tá? Com apoio da Itália. Tá? Você pode ver os pontos com as bolinhas, vai em cima dos países que formavam, chamado países centrais. Né? O estopim da guerra, quer dizer, a guerra era inevitável. O imperialismo delineou o nacionalismo delineou a paz armada delineou a política das alianças. Tinha que ter um motivo, né? O estopim da guerra, ou seja, a causa imediata. O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, e de sua esposa na cidade de Sarajevo, na Bósnia, em 28 de junho de 1914. Deixa eu explicar isso aí. O Império Austro-Húngaro era um império formado pela Áustria e Hungria. Tá? O Francisco Ferdinando era que governava em 1914. Tá? Então o que acontecia? Esse Império Austro-Húngaro dominava outros povos menores. Aí você entende a visão nacionalista, né? Exacerbada, exagerada. Existia uma espécie de imperialismo dentro da Europa praticado pelo Império Austro-Húngaro. Né? E lá existia uma região chamada região da Bósnia e Herzegovina, que era uma região habitada por sérvios. Né? E os sérvios, tá? Eles eram inimigos mortais, eles eram dominados pelo Império Austro-Húngaro. Tá? Eles lutavam, eles tinham uma sociedade guerrilheira que lutava pela libertação dos sérvios. Resumindo, para entender, o Francisco Ferdinando oprimia os sérvios. E essa região, 80% era habitada por sérvios, nacionalistas, que queriam se ver livre da dominação austro-húngaro. Então, num domingo de 1914, o imperador, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi até aconselhado ele não
visitar essa região, que era muito perigoso. Era mesmo que mandar o Trump visitar o Iraque. Eu acho que ele não andava 2 metros, ele com certeza seria morto. Ou o Irã, né, que são inimigos mortais dos Estados Unidos. E ele não obedeceu. Ele e a esposa foi fazer um desfile em carro aberto. O que foi que aconteceu? Ele foi assassinado por um jovem grávido príncipe que pertencia a uma sociedade secreta chamada Mão Negra, né? E o que aconteceu? Com a morte de Francisco Ferdinando, né, os austríacos abriram o inquérito e deu 48 horas para que se retratasse. A Sérvia se retratasse. Não houve acordo, a Sérvia declarou guerra. Os austríacos, declarou guerra aos sérvios. Ora, os austríacos são povos germânicos, então está incluído sobre a proteção da Alemanha, conforme o pangermanismo. Os sérvios são eslavos, então eles estariam sob a proteção da Rússia, conforme o pan-eslavismo. O que foi que aconteceu? Quando a Áustria declara guerra aos sérvios, foi mesmo que declarar guerra à Rússia. A Rússia declara guerra aos austríacos, e quando ela declara guerra aos austríacos, os alemães declaram guerra aos russos. E a guerra inicia a partir desse episódio. Tá? Há um confronto direto entre as duas alianças militares, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E a guerra começa. Tá aí, esse é uma pintura famosa da época. Né? Sempre tem livros didáticos que mostram o assassinato de Francisco Ferdinando, tá? Lá na Sérvia. Olha aí a roupa do Francisco Ferdinando manchada a sangue, em decorrência do atentado. O assassino era um estudante pertencente a uma organização apoiada pelo governo da Sérvia. O assassinato provocou uma reação militar da Áustria contra a Sérvia. Então, devido à política de alianças, várias outras nações entraram no conflito. Veja que era um conflito local e acabou se tornando um conflito maior que gerou a guerra. Em virtude do quê? Do nacionalismo, do pan-eslavismo e do pan-germanismo. São imagens da época, tá? Aí mostra o assassino, grávido príncipe, o Francisco Ferdinando e sua esposa, foto na época, no dia do atentado, tá? São imagens verídicas, isso aí. Tá legal? Sempre me pergunto, professor, o principal fator gerador da Primeira Guerra foi a morte do Francisco Ferdinando? Não, nem sempre a causa imediata é o fator principal. Foram vários fatores, mas o gerador foi essa disputa, né? O nacionalismo, a paz armada, o imperialismo, todos esses fatores, tá? Então, aí vem um desdobramento dos acontecimentos, né? Após a invasão da Sérvia pelo exército austríaco, ocorreu uma série de acontecimentos que consolidaram a guerra, o início da guerra. Aí vem, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou seu exército contra a Áustria e a Alemanha. A Alemanha declarou guerra à Rússia, posteriormente à França. Em 4 de agosto, para atingir a França, o exército alemão tentou invadir a Bélgica, até então neutro. 5 de agosto, a Inglaterra declarou. Quer dizer, a guerra não tinha como retroceder. Tá? Verdadeiras declarações de amor entre as nações. A guerra durou cerca de 4 anos, de 1914 a 1918, envolveu-se 2 grandes blocos rivais. De um lado, a força da Tríplice Aliança, a Alemanha, a Turquia, a Bulgária e o Império Austro-Húngaro. De outro, a Tríplice Entente, França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, Grécia e Itália, que se juntou à Entente em maio de 1915, além do Japão, Estados Unidos e de outros. Ora, o caso da Itália. A Itália começou a guerra ao lado da Alemanha, mas em 1918
1917, né, a Itália, por promessas de recompensações territoriais, ela passa para o lado da Tríplice Entente. Tá? E isso vai ter suas implicações lá na frente. Vai ter problemas sérios em virtude disso, que nós vamos ver nos próximos assuntos. Fique atento a isso, tá? Essa passagem da Itália da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente, tá? O Brasil foi o único país sul-americano a entrar efetivamente no conflito, declarando guerra à Alemanha e cooperando com a Inglaterra. Veja bem, o Brasil ele não mandou forças militares para a Primeira Guerra. Quando diz que entra, ele entrou com envio de médicos, de enfermeira na Cruz Vermelha, mas ele não mandou, ele só mandou na Segunda Guerra Mundial. E se tratando do Brasil, a Primeira Guerra Mundial ela foi muito boa para o Brasil. Por quê? Os parques industriais, né, a Primeira Guerra Mundial, militarmente, ela se desenvolve basicamente na Europa. Né? Então, os parques industriais erguidos durante a Revolução Industrial praticamente foram destruídos. Né? Os campos foram destruídos. A Primeira Guerra foi ótima para o Brasil, por quê? Porque o Brasil exportou muitos produtos agrícolas, alimentos, como feijão, soja, arroz. Tá? Então, isso gerou um processo, um pequeno desenvolvimento, bom, eu não digo desenvolvimento, mas um grande avanço, um pequeno avanço econômico no Brasil, que os economistas chamam de substituição das importações. A indústria brasileira ela vai subsidiar a guerra, principalmente a indústria ligada a produtos agrícolas. Tá? Para os Estados Unidos, a guerra, se para o Brasil foi bom, para os Estados Unidos foi 100 vezes melhor. Né? A guerra, os Estados Unidos praticamente foi ele o maior exportador de produtos industrializados. O parque industrial brasileiro dos Estados Unidos acelerou de uma forma fantástica. Né? O país que mais ganhou com a Primeira Guerra foi os Estados Unidos. Vendendo aviões, vendendo armamentos, vendendo sapatos, vendendo roupas, vendendo medicamentos, vendendo... Então, também houve esse processo que os economistas chamam de substituição das importações. Aí tem a fase da guerra, os 4 longos anos da Primeira Guerra Mundial, pode ser dividido em 3 fases. A Guerra de Movimento, 1914 a 1915, né? Por que movimento? Porque os exércitos estavam de constante movimento. Ora, eles se deslocavam para o leste europeu, ora para o oeste, para o centro, que foi de 1914 e 15. O segundo momento foi a Guerra de Trincheira, que foi de 1915 a 16. Por que trincheira? Trincheira era aquelas valas imensas, onde os soldados se colocavam e passaram até um ano dentro dessas valas, se alimentando, vivendo nas piores condições, no meio de ratos, cadáveres, né, fezes, urina, em condições deploráveis. Por que eles se colocavam nas trincheiras? Para se protegerem, principalmente dos gases, porque o gás venenosos vão ser utilizados pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. Hitler vai para a Primeira Guerra Mundial, ele vai ser atingido por um gás, né? Uma explosão de um gás que vai levá-lo ao hospital. E a terceira, a última, que é a terceira fase, que é a outra fase final, que é de 1917 e 1918, que aí é importante saber que em 1917 ocorre 2 acontecimentos que vão ser propícios para o final da guerra. A entrada dos Estados Unidos por questões, interesses econômicos, lógico, né? A entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia.
Aí você me pergunta, por que a Rússia saiu? Porque em 1917 ocorreu a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista. Tá? Principais fases do conflito, né? É essa fase que eu acabei de analisar, tá? São essas fases de 1914. Eu coloquei esse slide só para ilustrar mais a aula, tá? E finalmente tem a segunda que eu não coloquei, mas a terceira fase, que é marcada pela entrada, que é importante, porque é na terceira fase que ocorre justamente a entrada de outros países na guerra. A Marinha Alemã, usando seus submarinos, afundou navios de países como os Estados Unidos e Brasil, alegando que eles transportavam recursos para os inimigos. Aí ocorre a entrada militar dos Estados Unidos. Durante esta fase, destaca-se 12 acontecimentos: a entrada dos Estados Unidos no conflito e a saída da Rússia por causa da Revolução Bolchevique. Tá? As mudanças provocadas pela guerra, isso que é importante, isso que pode vir no Enem. Né? A guerra provocou diversas mudanças na vida da população europeia. A economia dos países foi prejudicada devido à produção de guerra, e a miséria e as doenças se espalharam pela Europa. A Europa foi completamente destruída pela Primeira Guerra Mundial. Né? A miséria, a fome, né? A produção industrial extremamente prejudicada pelos bombardeios até então, porque se usa o avião como arma de guerra. Tá? Não existia, os bombardeios aéreos não tinham a precisão que se tem hoje nas guerras mais modernas. Os explosivos eram atirados dos aviões pelos soldados, né, pelos pilotos com a mão. Um copiloto que jogava para baixo. Isso causava estrago. Caía em hospitais, casas, asilos, fábricas, praças, ruas. E isso provocou grande destruição. Então isso gerou uma destruição muito grande, nunca vista na humanidade. Devido à grande quantidade de homens nos combates, uma parcela grande de mulheres ingressou no mercado de trabalho industrial, especialmente na Inglaterra, França e Itália. Olha, as mulheres, aquilo que eu falei, já entram durante a guerra, né? E quando a guerra acaba, né, o alto índice de mortalidade masculina vai acelerar mais a entrada de mulheres no mercado de trabalho. Veja como a guerra provoca a mudança nos comportamentos, principalmente feminino, e da sociedade como um todo. O fim da guerra, né? Com a entrada dos Estados Unidos, que ele deu um apoio financeiro, ele estava ganhando, era o país que estava ganhando mais com a guerra, né? Foi decisivo para a vitória da Entente de seus aliados. Em 11 de novembro de 1918, o governo alemão assinou um tratado de paz em condições bastante desvantajosas. Né? Diz assim, tratado de paz, acordo de paz, eu vejo assim, imposição de paz, porque a Alemanha ela não vai sentar nas mesas de negociação. Né? Todos os elementos desse tratado vão ser prejudiciais à Alemanha. A Alemanha vai, só dar um exemplo, ela vai ter que se desmilitarizar, ela vai ter que pagar, indenizar todos os países que participaram da guerra. Tá? Nos locais onde os combates foram travados, as cenas de destruição eram comuns, além dos diversos sacrifícios humanos. Alguns historiadores estimam que a guerra deixou cerca de 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. São imagens, você pode ver, imagens extremamente fortes, imagens de trincheira, imagens de pessoas mortas nas ruas, pilhas de cadáveres, né? Pela primeira vez na humanidade, a guerra chega nas cidades causando terror. São imagens verídicas e muito fortes da guerra. O famoso Tratado de Versalhes de 1918, né?
que eu digo assim, não foi um tratado, foi uma imposição, né? Os Estados Unidos queria, nesse tratado, né, os Estados Unidos queria que a Alemanha tivesse um tratamento, sentasse no meio nas mesas de negociação. Só que a França e a Inglaterra não aceitaram. Por quê? Elas tinham o objetivo de quê? De ser recompensada pela guerra, né? Com anexação de novos territórios. Tinham seus interesses. A guerra, ela tinha um sentido militar, mas ela tinha um sentido de lucro. Então, quando se diz assim, os americanos estavam com pena dos alemães, não, porque eles tinham interesses também econômicos, né? O presidente Wilson, que era o presidente, mandou as 14 teses, quer dizer, 14 pontos que era para se fazer uma paz sem vencedores. Logo que a França e a Inglaterra não aceitaram, porque ela, de certa forma, seria prejudicada. O presidente Wilson, os americanos, no caso, se retiram do Tratado de Versalhes. O que acontece? O Tratado de Versalhes ficou na mão de ingleses e franceses, que vão ditar as regras impostas à Alemanha, que vão ser extremamente desfavoráveis para a Alemanha. Isso vai gerar um sentimento de revanchismo, né, na Alemanha, o aumento do pangermanismo, e quem vai se utilizar, né, para criticar esse tratado lá na frente, para impor o nazismo na Alemanha, é Hitler. Tá? Além do Tratado de Versalhes, foram assinados outros tratados entre os países envolvidos no conflito, né? Alguns países ganharam território, lógico, que é a França, a Inglaterra, a Rússia. Outros perderam, outros foram formados, né? Por exemplo, existiam 2 grandes impérios, né? Um na Europa, que era o Império Austro-Húngaro, e um já mais para o Oriente, que era o Império Otomano. A Primeira Guerra desmembrou o Império Austro-Húngaro. Com o desmembramento do Império Austro-Húngaro, formou-se, né, novos países, como a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, a Iugoslávia, a Eslovênia, tá? A Lituânia, a Letônia, etc. Isso em virtude do desmembramento do Império Austro-Húngaro. Criou-se a Liga das Nações. O que era a Liga das Nações? Né? Era um órgão internacional que reunia todas as nações do mundo. Quer dizer, a proposta era para a manutenção da paz. Só que os Estados Unidos se retiram do Tratado de Paz e não participa da Liga das Nações. Então ela nasce fraca já. Era uma espécie de ONU da época. A Liga das Nações, ela é criada em 28 de abril de 1919, né, na Conferência de Paz de Versalhes, que aprovava a criação da Liga das Nações. A ONU vai ser criada após a Segunda Guerra Mundial e a Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Não confundir. Né? E quem é que vai controlar a Liga das Nações? A França e a Inglaterra. Né? Integrada por países de todos os continentes, seu principal objetivo era prevenir a ocorrência de novos conflitos, procurando preservar a paz mundial. Ela consegue preservar essa paz? Não, porque o Tratado de Paz, em vez de acabar com o ódio entre os países que conduziram a guerra, só aumentou. É o caso da Alemanha. A Alemanha sai do Tratado de Paz de Versalhes extremamente fragilizada, com ódio, né, das nações capitalistas, né, que impuseram sanções extremamente desfavoráveis, econômicas a ela. A Alemanha, após a guerra, né, ela vai mergulhar numa crise econômica sem precedentes, né, sem precedente na sua história. E essa crise, de certa forma,
ela vai ser um dos elementos propulsores para a instalação do nazismo, né? No entanto, vários países como os Estados Unidos, Alemanha e Rússia não participaram da Liga das Nações, tornando a organização pouco eficiente, porque ela passou a representar os interesses de franceses, ingleses e russos. Quer dizer, franceses, ingleses, russos não. É? A Rússia se liga, né? Sai da Liga das Nações porque ela está muito preocupada, voltada para dentro, em decorrência da Revolução Bolchevique, né? Do desdobramento, do processo de socialização da Rússia. Os Estados Unidos saem em virtude da não aceitação das 14 teses do presidente Wilson, né? Então a Liga das Nações ela já nasce fraca, pouco eficiente. E isso vai ser um dos elementos que vai gerar a condução do aparecimento totalitário na Europa e a Segunda Guerra Mundial. Daí dizer que a Segunda Guerra Mundial ela é a continuação da primeira. Por quê? A primeira, o que levou à Primeira Guerra Mundial foi o ódio, o nacionalismo, né, os antagonismos entre a nação que não foram resolvidos no Tratado de Versalhes. Pelo contrário, foram agravadas, né? A guerra, como eu disse, o país que mais ganhou com a guerra foi os Estados Unidos. Antes da Primeira Guerra, qual era a principal nação em termos econômicos? A Inglaterra. Depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos se torna a principal potência política, econômica e militar do mundo, né? Ocorre um desenvolvimento econômico nos Estados Unidos chamado American Way of Life. O dólar se torna a principal moeda. Hollywood se torna o centro da cultura americana. A cultura americana se sobrepõe ao mundo após a Primeira Guerra Mundial, né? Então, os Estados Unidos, o centro do capitalismo se desloca da Europa para os Estados Unidos. Então, é esses pontos aqui, ó. Desde o final do século XX, a produção industrial norte-americana vinha se expandindo e aumentando seu campo de ação econômica pelo mundo. Os Estados Unidos foi uma das nações que mais lucrou com a Primeira Guerra Mundial, fornecendo seus produtos aos países em conflito e ocupando e suprindo os mercados na Ásia e na América Latina. Nós entramos aí. O centro do capitalismo antes da guerra era a Europa, agora passa a ser os Estados Unidos. As outras economias mundiais se tornam periféricas. No caso do Brasil, a América Latina, nós somos a periferia, né, do centro gravitacional do capitalismo americano. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os bancos norte-americanos concentravam cerca da metade de todo o ouro que circulava nos mercados financeiros do mundo. Tá? Aqui as armas utilizadas na Primeira Guerra, o avião, a metralhadora, tá? Tanques, canhões de longo alcance, os gases, são imagens também verídicas da Primeira Guerra Mundial. Consequências da guerra, né? O aparecimento de novas nações, como a Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, Letônia, Lituânia e Estônia. É o caso do desmembramento do Império Austro-Húngaro, né? Que está aí logo embaixo. A Inglaterra divide sua hegemonia com os Estados Unidos. A desvalorização do marco alemão, do franco e do dólar. A crise de 1929, que nós vamos ver mais lá na frente. O protecionismo, que impossibilitou a Alemanha de pagar suas dívidas por meio da exploração de produtos. O encarecimento do custo de vida, lógico, depois da guerra, né? Isso vai gerar crise econômica. A guerra gerou 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, destruiu campos agrícolas, industriais, etc.